Bom dia, mais uma Mago Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre a mensagem Ouvirás de Certo, que foi publicada no livro Palavra da Vida Eterna, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 25. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médio com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras nas sombras das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor, para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontra. Desculparás todas as ofensas. Elegerás a fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombenteiros e irônicos: salva a ti mesmo e desce da cruz. Muito interessante essa passagem, muito interessante mesmo, para uma reflexão a todos nós. Eu fico vendo muitas vezes as pessoas acreditando, elas acreditam, é fato, que entrando, por exemplo, a doutrina espírita, ou entrando para qualquer religião, elas vão ficar isentas de passar por algumas dificuldades. E isso, gente, é um ledo engano. A gente não pode acreditar, porque estamos dentro de uma determinada religião, que vamos ser beneficiados. O Cristo foi perseguido, caluniado, debocharam dele, crucificaram, fizeram tudo com ele. E ele passou sublime por tudo isso. E nós, muitas vezes, queremos, na qualidade de trabalhadores, de palestrantes, de médios, ficar isentos de todas as provações que nos são necessárias para o nosso crescimento espiritual. E aí, não conseguimos seguir em frente quando as provas se apresentam, quando as pessoas começam a nos questionar, perguntar que religião é essa, porque nos encontramos em sofrimento, nos encontramos doentes. Todo mundo, quem me conhece, sabe que eu sou um médium de cura, trabalho com médico do plano espiritual. Já desde 1990 eu trabalho com esse médico, que é o Dr. Ricardo Lambré. E que, muitas vezes, passam por problemas de saúde.
porque são problemas que são necessários a algum tipo de aprendizado na minha vida. Já operei 3 vezes a coluna, já tive internado por problemas de coração, graças a Deus a espiritualidade interveio e o meu problema desapareceu. Mas eu passei pelo problema inicialmente. Operei 3 vezes a coluna. Quando me surgiu o primeiro problema de coluna, eu perguntei ao doutor Ricardo, e minha coluna? Ele falou, você precisa passar por isso. Eu passei, operei a primeira vez, deu errado. Operei a segunda, deu errado. Na terceira, eu troquei de neurocirurgião, é claro. Troquei todo o aparelho, arrancaram todos os parafusos, tudo metal. E eu fiquei legal. Agora estou com problema de coluna de novo. É bem... Tá me afetando bastante. Estou tendo choque na perna, estou tendo uma vértebra minha saiu do lugar, tenho 2 hérnias, tenho um edema ósseo na coluna, a coluna toda cheia de problema, tenho mais hérnias na dorsal, tenho na cervical, assim, mas o que eu posso fazer? Ah, porque os espíritos tinham que me livrar disso? Não, é minha prova, é necessidade de eu passar por isso. Eu preciso ter consciência de que isso se faz necessário na minha vida. Eu falo muito para as pessoas que vão ao tratamento lá com o Dr. Ricardo, a gente... sabemos que tivemos uma grande dificuldade com o problema da pandemia, do tratamento presencial, passamos a fazer à distância, nas nossas lives de quarta-feira, a espiritualidade passou a recolher nomes para fazer o atendimento, mas assim, a gente ia nos domingos, que é o tratamento é aos domingos, começava às 8 horas da manhã, às vezes terminava no final do dia, 100 e poucas pessoas, para o doutor Ricardo atender um por um. E aí, às vezes, você ia lá, o que a pessoa tem? Está gripada, está com dor no pé, torceu o tornozelo, e coisas assim, que a medicina, que está com pressão alta, é diabético, coisas que a medicina trata com muita facilidade. Eu recorro à medicina quando tem algum tipo de problema. Eu sou hipertenso, controlo a minha pressão andou aí dando hipo, minha pressão baixou demais. O que eu fiz? Médico. Eu conversei com o doutor Ricardo, já estando com esse problema, não citei isso, porque não é um problema que eu preciso dele. Eu vejo lá, as pessoas que estão com câncer, precisam do atendimento dele, porque o câncer é uma doença difícil de ser tratada. Então, a gente vê através da intervenção dele curas, que os médicos ficam muitas vezes abismados como existe uma evolução tão grande no tratamento. Pessoas com AIDS já foram tratadas, já vi pessoas sendo tratadas lá e curadas. Pessoas com hepatite C, que é uma doença mais complexa de ser tratada, serem curadas, negativar o vírus, entendeu? São casos e outros tipos de enfermidades que são mais complexas, que a medicina ainda tem algum grau de dificuldade. Então, esses casos são os casos adequados para o tratamento. Os outros, eu acho que deveriam procurar a medicina comum, por isso que eu não procuro o Dr. Ricardo para tratar de casos simples assim, a medicina tem como me cuidar, eu vou cuidar disso. Tem que ter consciência. Não é porque eu sou médium, não é porque eu sou presidente da Casa Espírita, não é porque eu faço palestras, que eu vou ficar isento. Eu sei das dificuldades, eu conheço um pouco do meu passado, então eu sei o grau de dívidas que eu tenho. Então, eu preciso passar pelas provações para poder me libertar do meu passado. Que não é um passado simples, é um passado cheio de erros. Se eu pedir para ficar isento, como é que eu me corrijo? Como é que eu provo? Como é que eu resgato? Nós não podemos ficar assim. Temos que ter consciência. A vida, gente, é um grande aprendizado. E se eu peço para ficar fora da escola, eu não consigo me alfabetizar. Estamos na escola da vida. A reencarnação é uma escola. É uma oficina de aprendizado. É também um hospital para as nossas curas. E muitas vezes precisamos expurgar as nossas enfermidades para ser curadas. E não dizer, não, eu não quero mais passar por nada disso, porque senão eu largo o trabalho. Eu já via na nossa escola de médium, uma médium extremamente promissora, passou, um dos filhos passou por um processo obsessivo, e aí ela falou, então eu estou dentro do trabalho mediúnico, meus filhos não podem estar sujeitos a isso, eles precisam ser blindados. Eu falei, olha, não tem como eles ser blindados. A experiência de vida deles, eles vão viver. O que vai acontecer foi o que nós fizemos. Junto com a espiritualidade, fizemos a intervenção, resolvemos o processo obsessivo. Mas não impedir que haja, porque muitas vezes é necessário passar na vida da pessoa. E aí esse médium desistiu, falou, não, era um médium muito promissor, desistiu. Então,
se não é, se a minha família toda não vai, eu e minha família não vão ficar isentos de qualquer problema, então eu não trabalho. Isso é uma falta de entendimento do Evangelho de Jesus, que Jesus disse que os seus discípulos seriam perseguidos, e da própria doutrina espírita. Então, isso é muito chato, é muito ruim, e a gente tem que ter muita consciência disso. Estamos no mundo para passar dificuldades. Um dia desse eu conversei com um amigo que está com problema, está tratando câncer lá, mas tem uma pessoa que tem uma positividade, a gente tem pensamentos diferentes, ideológicos, mas somos, né, falamos muito bem um com o outro, esquecemos isso de lado e vimos os pontos positivos. Estávamos até rindo um dia desse, falando que quando a gente desencarnar, a gente vai ver os nossos erros, os nossos acertos, vamos rir dos nossos erros, conversando, entendeu? Porque assim, e uma pessoa que tem muitos problemas, tem problema na família, tem problema, vários problemas, e tenta tocar a vida, entendeu? Você percebe a disposição de mudar. E assim, uma pessoa que é espírita, que já participou de trabalho, e não se enxerga como merecedor de estar isento, ele sabe que precisa passar e está passando. A gente precisa, todos nós precisamos pensar assim. Porque vamos chegar no final da nossa vida e olhar para trás e falar assim, passei por tudo com o apoio da espiritualidade. Passei, não fiquei isento, eu passei com apoio, não fiquei isento. Então, vamos à nossa prece para que a gente possa encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amigos, amigas, se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like. Nos ajude a levar esse conteúdo a mais pessoas. Faça lá seu comentário, dê seu bom dia, seu boa tarde, boa noite. Diga o que você achou, dê sua opinião. Isso é importante para nós, é importante para quem vai ler também. Compartilhe nos seus grupos, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, também no seu YouTube. Nos ajude a divulgar. Precisamos levar cada vez mais reflexões às pessoas para que elas possam enxergar o Evangelho de Jesus, enxergar a vida com um pouco mais de clareza e conseguir passar pelas dificuldades que vão se apresentar, que são inevitáveis. Mas se tivermos fé, paciência, perseverança, vamos vencer tudo. Então, conto com o apoio de vocês. Vamos ver se esse ano a gente consegue crescer um pouco mais o nosso canal, né? Porque é uma luta árdua para a gente crescer, porque estamos falando de Jesus, falando do Evangelho, e nem todo mundo gosta de divulgar isso. Sobre piada, sobre futebol, sobre outra coisa qualquer, cresce que é uma maravilha, mas sobre o Evangelho, o crescimento sempre é um pouco mais lento, mas perseverando a gente vai levar isso cada vez a mais pessoas. Que Jesus nos abençoe, até amanhã, se Deus quiser.